Olá, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um Sou Easy, nosso podcast da EasyCare. E hoje nós temos aqui um time técnico incrível para falar de um tema muito atual, um tema muito importante, que é o TDAH, né? Então, agradecer a presença de vocês que estão aqui hoje, a Raíssa, a Dori, a Nayara. E eu vou pedir, logicamente, para que vocês se apresentem, para que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, possa ter uma ideia, né, do peso desse time técnico aí que vai trazer todas as informações sobre esse assunto muito importante, tá bom? Pode começar pela Raíssa, então? Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite. Acho que é uma temática assim muito interessante. Espero poder contribuir aí para levar informação para o pessoal. Meu nome é Raíssa, sou fisioterapeuta, especialista na área de neuroreabilitação. Nós temos uma clínica chamada Clínica Unione, na cidade de Araras. Nós temos 2 unidades e a proposta do nosso atendimento é um atendimento interdisciplinar com uma equipe pronta para atender a área de neuroreabilitação. Então, desde crianças com diagnósticos ou sem diagnóstico, ou adultos com diagnósticos ou sem diagnóstico. Então, a gente aqui na clínica tem desde o processo de peraí, está acontecendo alguma coisa, vamos iniciar um processo de avaliação, que é feito pela Nayara, né? A nossa neuropsicóloga, ou se é uma área específica, pode ser realizado por qualquer uma das áreas de competências que a gente tem disponível, que é a fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nós temos musicoterapia, neuropsicopedagogia, neuropsicologia, temos intervenção ABA também, então essa é uma clínica muito diversa. Então, quando alguém, né, necessita de algum processo, está em dúvida, oh, será que eu tenho isso, será que eu tenho aquilo, pode estar indo até o ambiente, passa por um processo de triagem, quem faz essa triagem sou eu, que tenho toda a experiência, e faço o encaminhamento para os profissionais. Então, pode ser que, inicialmente, a gente não tenha um direcionamento específico para eu encaminhar para terapeuta ocupacional, por exemplo. Mas a gente tem uma bagagem muito bacana com a Nayara, nossa neuropsicóloga, que pode aplicar uma bateria de testes, identificar pontos-alvos, seja de comportamento, seja questões de dificuldades atencionais ou visoconstrutoras, e depois estar encaminhando esse profissional até para áreas específicas, né? Ou até para orientar melhor a equipe médica que acompanha essa pessoa, essa criança, esse cliente que vem aí nos acompanhando. Então, essa é a nossa proposta de intervenção. Espero poder auxiliar aí um pouquinho na temática. Muito obrigado, Raíssa. Pode ser, Dori, pode apresentar para a gente, por favor? Sim, claro. Então, eu sou a Dorin, sou terapeuta ocupacional da Clínica Unione. Eu tenho formação no conceito neuroevolutivo BOBAT, certificação em integração sensorial, especialização em reabilitação de mão também. E ali na clínica, né, nós atendemos, como a Raíssa acabou de falar, crianças com diversos transtornos no neurodesenvolvimento, entre elas crianças com o TDAH também. E não é pouco comum necessitar da intervenção da terapia ocupacional, tanto para questões assim mais globais, como as questões dos transtornos sensoriais, como mais específicas, que são as questões grafomotoras e também relacionadas às atividades de vida diária, independência e tudo mais. Então, acontece também com uma certa frequência das crianças com TDAH passarem no atendimento de integração sensorial e outras abordagens também de TO. Perfeito, muito obrigado. Nayara? Então, eu sou a Nayara, né? A minha formação é em psicologia, com especialidade em neuropsicologia. Eu tenho ênfase aí em avaliação, mas eu também atuo com psicoterapia e reabilitação neuropsicológica, tá? E aí, como as meninas pontuaram, então, dentro da clínica, muitas vezes eu recebo, né, indivíduos, e aí não só crianças, mas também adultos,
adultos e idosos, né, que podem chegar aí com hipótese diagnóstica encaminhados por algum profissional da área médica, ou simplesmente que buscaram a clínica até como uma proposta de tentar entender primeiro o que é que está acontecendo, e aí a partir disso a gente faz, né, monta uma bateria para exame cognitivo desse indivíduo e fazer o levantamento de todas as funcionalidades desse perfil cognitivo, né? Então a gente vai traçar aí desde um funcionamento de uma eficiência intelectual, atenção, dinâmica emocional, visoconstrução, praxia construtiva, e aí nós vamos avaliar todos os eixos para tentar entender melhor a funcionalidade e distinguir o que pode estar acontecendo e encaminhar aí para diversas áreas que podem ser benéficas para o tratamento desse sujeito, né? Então, essa é uma grande preocupação, né? Que é da gente conseguir promover o bem-estar, uma qualidade de vida para as pessoas que nos procuram e resolução de problemas, principalmente, tá? Perfeito, então, muito obrigado pela apresentação de vocês e mais uma vez obrigado pelo tempo também, né, da gente poder bater esse papo e tirar todas as dúvidas sobre esse tema. Bom, para começar ali do básico, não sei se vocês sentiram também o quanto que esse tema ficou muito popular de alguns anos para cá. Eu acho que do ano passado para esse ano a gente ouve falar muito mais, mas pelo menos aqui, né, na EasyCare, né, da conversa com os psicólogos, as pessoas vêm com muita dúvida sobre o básico, básico mesmo, né? O que é o TDAH? Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aí para explicar o que é o TDAH para quem está nos ouvindo aí. Uhum. O TDAH, como definição, ele é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E a gente pode encontrar 3 tipos predominantes. Então, nós podemos ter um TDAH predominante desatento, um TDAH predominante hiperativo impulsivo e um TDAH misto, né? Que a pessoa vai apresentar tanto sintomas de desatenção quanto um quadro de hiperatividade e impulsividade aí associado. Bacana saber a definição, né, do TDAH, até para que as pessoas entendam mesmo, né, o que é, para não ficar um termo tão, né, nublado, né, dentro da gente. Falando um pouquinho mais sobre isso, como é que o TDAH ele pode se manifestar, né? Quais características ali eu preciso ficar de olho? Quais características eu devo acender um sinal de alerta, ali, um sinalzinho amarelo de atenção, para que eu possa procurar uma ajuda, e a gente vai falar um pouquinho mais de procurar ajuda na frente. Mas quais características ali eu preciso ficar de olho? Uhum. Acredito que quando a gente recebe, né, uma pessoa com a queixa do TDAH, vem muitos relatos até da expressão de comportamento dessas pessoas, né? Ai, parece que vive no mundo da lua, ou é uma pessoa extremamente agitada, desorganizada, impulsiva, com dificuldade de controlar mesmo, né, essa impulsividade. Então, toma atitudes de forma mais rápidas, não conseguem parar e terminar a tarefa que inicia, ou é aquela criança que na sala de aula, né, levanta com muita frequência, pede para ir no banheiro, se dispersa com qualquer estímulo externo, né? E se a gente tem um predomínio misto, a gente vai ver os relatos aí de todas as áreas, né? É muito importante a gente pontuar que o TDAH, ele não aparece como uma coisa assim, do nada. De repente, entrou na escola e apareceu o TDAH. Não está aprendendo, é o TDAH. O TDAH, ele hoje, né, atualmente, ele está dentro aí da classe dos transtornos do neurodesenvolvimento. Ele já foi, né, pontuado como um transtorno específico de aprendizado, mas hoje não mais. A gente considera como uma condição do neurodesenvolvimento. E aí a gente sabe, então, que a gente pode ter sinais indicadores até antes do tempo que a gente concede o diagnóstico, que seria por volta aí dos 6, 7 anos de idade, que a gente consegue concluir uma hipótese diagnóstica de TDAH. Tá? Então, a gente vai desde lá da infância tendo esses indicadores, por exemplo,
dessa hiperatividade, da dificuldade, né, dos conhecimentos pré-alfabetização. Então, a gente já vai acendendo esse alerta. Então, se é uma criança que já vai para a escola, né, como é que essa escola vai dar essa devolutiva? É uma criança que apresenta comportamento disruptivo, por exemplo, né? Então, tem dificuldade de controle de impulso, não para quieta, tem dificuldade de manter um nível atencional, tarefas que exigem maior esforço cognitivo. Então, como é que ela consegue fazer essas tarefas? Então, a gente já vai tendo esses primeiros indicadores. Mas, geralmente, quando a gente ouve dos pais ou dos próprios adultos que nos procuram, é muito enfatizado o período da alfabetização. Então, eu não consegui alfabetizar, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção, eu não consigo fazer uma leitura, né? Então, se eu começo a ler, eu tenho que voltar, porque até ali eu já me perdi, eu não consigo entender. Eu não consigo me organizar, a minha rotina, né? Ela é muito confusa, as tarefas do dia a dia acabam se perdendo, pode se perder coisas no trabalho, e se perder coisas mesmo, né? No sentido de perda. Então, eu não sei aonde eu guardo a chave do carro, eu não sei aonde eu coloco meus documentos, eu sempre preciso de um apoio nesse sentido. Então, a gente vai percebendo esses relatos, e na época aí da fase escolar, a dificuldade de aprendizado, né, propriamente dita. Então, a dificuldade de alfabetização, ou a dificuldade até em alguma área mais específica, né, aritmética, escrita, leitura. Então, o desenvolvimento propriamente aí das questões escolares, e muitas vezes, né, das questões motoras e sensoriais também, que acredito que a Raíssa e a Dorin possam explicar com mais fidedignidade. Vamos lá, então. Então, é interessante, né, como a Nayara está falando, que muitos sinais aparecem muito antes do diagnóstico. Então, antes, daí, quando a gente entra na investigação do caso, alguns pais já também relatam, né, meu filho, ele tinha dificuldade para dormir, ele era um bebê que tinha alterações de sono, ele dormia muito pouco, ou alguns casos, né, criança que era muito estabanada, caía muito, dificuldade na comunicação, na produção de fala e tudo mais. Então, você tem uma série de outras alterações que eles podem aparecer já desde o primeiro ano de vida da criança, que obviamente, né, não necessariamente quer dizer que é o TDAH já de início, mas que já acende uma luz amarela para nós, ou vermelha, né, para nós já iniciarmos a intervenção o quanto antes, para quando a gente poder fechar o diagnóstico, a gente fala que o caso já está um pouco mais limpo, né? Então, outras alterações do desenvolvimento, outros assuntos de questões de base do desenvolvimento da criança já estão mais bem resolvidos ou encaminhados ou já estão em segmento terapêutico, né? O que reduz bastante o trabalho de quando a gente for pensar de funções mais complexas, como é o caso da alfabetização, né? Então, muitos sinais já aparecem muito quando a criança é muito nova. Então, por isso que é muito importante que tanto a escola quanto a família, já nos primeiros sinais que aparecem de alterações do desenvolvimento, já procurar um profissional, não para fechar necessariamente o diagnóstico, mas já começar com uma intervenção nas questões do desenvolvimento de uma forma geral, né? Perfeito. Eu acho que entra num ponto muito importante, que aí é um meio termo que acho que os pais precisam buscar também, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem o desespero e a angústia dos pais, totalmente compreensível, né? Os primeiros sinais de A, de B, de C, de comportamento, a internet com muita informação, né? Hoje em dia tudo a gente pesquisa no Google, né? E o Google, né, a gente sempre vai por um caminho, né, mais preocupante, né? Então tem uma angústia por parte dos pais,
que devem chegar com desespero muito grande, muitas vezes para vocês. Eu acredito que tem um acolhimento também, né, nessa parte, mas também tem a parte, né, de ignorar alguns comportamentos que não devem ser ignorados, alguns sinais ali. Então, é como vocês, né, disseram, não vamos entrar em desespero, vamos levar para, né, não para fechar um diagnóstico, mas para avaliar, para entender. Porque acho que tem esses dois cenários, né? O desespero completo da o que eu faço agora, para onde eu vou, né? O que eu devo fazer, e o é melhor eu nem olhar, porque vai que eu acho alguma coisa, né? Então, quanto antes eu buscar, né, esse acompanhamento, é melhor, eu consigo minimizar os efeitos do TDAH. Como é que funciona essa parte? Acredito que dentro da intervenção precoce, a gente vai conseguir ter um melhor prognóstico, né, desse quadro. Então, a gente vai conseguindo trabalhar habilidades, por exemplo, pré-requisitos de alfabetização, né, se a gente pensar em algo específico do aprendizado. Então, a gente vai conseguindo estimular áreas que são pré-requisitos para ganho de outras habilidades, né? Então, por exemplo, agora você falando, veio muito na cabeça aquela típica frase que às vezes a gente ouve, né? Mas cada criança tem seu tempo, então não funciona bem por aí. Então, por mais que a gente não feche um diagnóstico do TDAH antes dos 6 ou 7 anos de idade, a gente precisa avaliar as questões do desenvolvimento infantil, né? Então, a gente tem marcos do desenvolvimento que a gente precisa observar se essa criança está atingindo. E se não está atingindo, quais funções ali que a gente vai entender que precisam ser estimuladas. Então, a gente sabe que a estimulação precoce, ela é muito benéfica se for pensando num diagnóstico no sentido de um prognóstico do quanto esse quadro vai evoluir positivamente e também de ganho de repertório, seja de comportamento, seja dentro da teoria da terapia ocupacional, dentro, né, de uma físio com as questões motoras. Então, essas habilidades, elas precisam ser estimuladas. Então, a gente não precisa esperar a criança ter 7 anos para a gente poder avaliar, né? Então, a criança, ela não tem o seu tempo, a gente sabe disso, a gente precisa estar atento aos marcos de desenvolvimento. E aí, com certeza, os profissionais, dentro das suas áreas, vão ter os repertórios para conseguir avaliar essas habilidades, né? E eu acho que, assim, a gente pode até criar uma situação hipotética, tá? Que hoje em dia, graças a Deus, até pela conscientização das escolas e o conhecimento já, por mais que seja raso, mas que as famílias já sabem que existe o TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento, a procura está sendo mais precoce, né? Mas até pouco tempo atrás, era extremamente comum essas crianças aparecerem para a gente com 9 anos de idade, porque é quando entra no 3º ano e a criança já precisa ter uma autonomia na leitura e na aprendizagem, né? Então, era muito comum de aparecer as crianças com 9 anos de idade para intervenção. Aí, se a gente pensar que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que tem alterações que a gente consegue identificar que aparecem desde pequenas ou com outras comorbidades, por exemplo, com transtornos, com questões de sono, questões de fala associados, questões alimentares também, questões de postura e tudo mais. Daí a gente pega uma criança de 9 anos de idade que a gente precisa ainda trabalhar, resolver questão de sono, resolver questão de alimentação, resolver questão de fala, que são todos pré-requisitos para uma aprendizagem. E daí a gente não consegue atuar diretamente na aprendizagem de uma forma tão efetiva, porque a base ainda não está feita. E se essas questões que apareciam já desde pequena tivessem sido trabalhadas, a chance da gente ter uma criança com 9 anos de idade com menos outras alterações associadas e poder trabalhar diretamente no ponto central da aprendizagem, a gente tem um quadro já com uma perspectiva muito melhor de evolução dessa criança, né? Então, o quanto antes a gente já vai tentando resolver outras questões, a gente tem menos alterações para resolver, menos outras uma base melhor para a gente chegar nessa questão mais complexa, né?
E também até com relação a tempo de terapia, né? Então, você vai ter uma criança com 9 anos de idade que vai precisar de muitas horas de psico, muitas horas de fono, mas horas, e daí fica aquela criança com a agenda cheia. E se a gente for devagarzinho já, né, intervindo, a carga horária semanal pode ser um pouco menor, né? Pode ser mais reduzida. E ainda pensando em processo de intervenção, em processo de prevenção, confesso que não é muito comum essas crianças que têm o diagnóstico de TDAH vir para fisioterapia. Mas o que eu vejo assim na prática clínica é que assim tem muitas questões motoras grossas que pode influenciar na questão da atenção, da aprendizagem no comportamento, e aí dá-se o diagnóstico que às vezes não é tão polido, não tão assim fidedigno de TDAH, né? Depois vou dar alguns exemplos sobre isso. E também as pessoas com TDAH podem ter alterações do corpo mesmo, né? Seja de sensações, alterações posturais, como a Dorin colocou, que vão, vamos falar assim, agravar um pouco mais a apresentação do quadro clínico. Então, é muito importante que o profissional primário, seja ele uma neuropsicóloga, seja ele um médico, tenha atenção nos encaminhamentos também para as áreas específicas, porque uma coisa está relacionada à outra. Hoje em dia mudou muito a questão do padrão de desenvolvimento, né? Eu falo que tem que ter uma nova tabela de neurodesenvolvimento, que a gente tem que incluir ali a pinça fina do celular, a gente tem que incluir ali que está cada vez mais comum as crianças pularem a etapa do engatinhar. Eu vejo isso semanalmente na clínica. E cada etapa do desenvolvimento, ela vai influenciar em alguma coisa. Então, se chega uma criança para mim, com 1 ano e 6 meses, já está andando, mas a mãe fala para mim, mas ele não engatinhou, ele pulou essa etapa, eu já sei que é uma criança que vai ter dificuldade de ficar sentada numa cadeira, eu sei que é uma criança que vai ter dificuldade de sentar por longos períodos e manter a sua postura. Consequentemente, já vai ser aquela criança que não fica sentado lá para assistir a aula. Consequentemente, vai ser uma criança que não presta tanto atenção, né? Como que eu vou me manter sentado, escrevendo, né? Com esse braço desenvolvido, se lá atrás, quando era para eu ter fortalecido essa cintura escapular, esse braço engatinhando para lá e para cá, me puxando, eu simplesmente pulei essa etapa. Então, são construções do córtex motor que vão influenciar diretamente. Então, às vezes eu chego assim, uma criança, a cabeça está lá na frente, né? Os ombros, né, protusos, aquela cifose torácica, aquela postura de jogador, né, que eu falo, né? Que é o bumbum para dentro, as costas para trás, a cabeça escondida entre os ombros. Como que eu quero que essa criança tenha o mínimo de atenção para a alfabetização? Se ela passa, sei lá quantas horas por dia nas telas, se ela pulou as etapas do desenvolvimento motor, se ela não pratica um esporte. Hoje não existe mais essa coisa de brincar na rua e desenvolver-se. Então, esse ponto de atenção da intervenção precoce é muito importante, porque se eu limpo, resolvo todas as questões motoras, posturais e até mesmo visuais, né? Então, eu consigo ter um diagnóstico menos taxativo, menos errôneo e também um conjunto de comorbidades mais limpo, né? Então, é muito importante que dentro do espectro, assim, desenvolvimento motor, desenvolvimento infantil, ou até desenvolvimento do adulto, a gente tenha consigo esse aspecto também, não só de neurodesenvolvimento, meu cérebro se desenvolveu assim, mas de motor. Eu tenho musculatura para me manter, para que eu possa prestar atenção? Ok, tenho musculatura. Passo 2. A minha visão conseguiu ter um bom desenvolvimento com os estímulos que eu tive. Então, existem várias características oculomotora. Então, o fato de eu virar a cabeça e olhar
depois retornar e copiar para o caderno. Como que eu quero que a criança tenha essa coordenação se lá atrás, nessa fase do desenvolvimento motor, ela estava só ali no celular vendo um videozinho? É no engatinhar, é no jogar um brinquedo, é em lançar e pegar a bola, é em se puxar, é no escalar que essas construções vêm. Então, quando eu falo assim, déficit de atenção e hiperatividade, todos esses aspectos têm que ser avaliados em conjunto. Desenvolvimento motor, aspectos posturais e visoconstrutivos. E na prática clínica, às vezes, acaba pecando um pouquinho nesse sentido. E quando eu construo bem, nos primeiros anos de vida, a hora de chegar e dar o diagnóstico, não, peraí, não era falta de estímulo? Tudo bem, então daqui para frente vamos continuar estimulando bem? Não, realmente existe um transtorno no neurodesenvolvimento, mas a gente conseguiu dar ferramentas para que aquele indivíduo se adapte melhor. É um adulto que já chegou, ele criou várias estratégias ao longo da vida, mas mesmo assim a gente ainda tem ferramentas para conseguir trabalhar e dar mais ferramentas ainda, né? E proporcionar mais qualidade de vida, né? Porque todos sofrem, né? O indivíduo sofre com o diagnóstico e as pessoas ao redor. Por isso que é importante um bom acompanhamento. E ainda pensando nas questões de prognóstico, né? A gente também faz toda a parte preventiva das questões da saúde mental mesmo desse sujeito, né? Então, se eu faço uma estimulação precoce pensando no indivíduo na fase de adolescência e adultez, eu vou prevenir comportamentos ansiosos, depressivos, correlação a vícios, né? Então, eu vou também dando repertório para esse indivíduo lidar com a autoestima, o autoconceito, estratégias compensatórias para que ele consiga realizar as atividades de vida diária, né, de uma forma mais autônoma. Então, a gente vai pensando que uma estimulação precoce, ela não vai parar ali nos primeiros 5 anos de vida. É um repertório que vai ser trabalhado pela via aí de neuroplasticidade, e a partir disso vai criar um repertório de aprendizado, e isso vai se mantendo ao longo de todo o processo da evolução dele, né? Na adolescência e na adultez, isso vai se manter. Perfeito, ou seja, são muitos fatores e muitos detalhes. Então, para quem está nos ouvindo ou assistindo, acho que procurar, né, um profissional, né, um diagnóstico correto, uma avaliação correta, não feche os olhos para aquilo que deve ser visto e também não entre em desespero e vai no Google pesquisar, mas procura, né, um profissional correto, procura uma equipe correta, né, uma equipe multidisciplinar é sempre o mais recomendado, né, então o trabalho que vocês fazem é incrível nesse sentido. Vocês citaram aí a parte do adulto, né? Não sei se vocês têm sentido aí também, mas eu tenho ouvido muitos adultos com esse questionamento: será que eu tenho? Será que eu não tenho? Né? Isso está me chamando a atenção, isso não está. Mas essa avaliação é só para criança, não é? Não, o adulto também pode, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais. Vocês sentiram também esse aumento na demanda, né, de adultos procurando, né? Sim, sim. Os adultos têm chegado, né, com muita nesse sentido dessa demanda do eu tô desatento, eu não consigo sentar para ler um livro, né? Então, quando a gente vai pensar essa bateria, né, de avaliação neuropsicológica, antes disso, a gente vai fazer toda uma coleta de dados. Então, a gente vai fazer com que esse indivíduo trace toda a história de vida dele. Se ele não tiver naquele momento, a gente vai fazer com que ele questione. Então, vamos questionar a sua mãe, como é que foi o período gestacional, como é que foi o seu período aí de desenvolvimento nos 3 primeiros anos de vida. Por quê? Porque se a gente pensa numa questão no neurodesenvolvimento, é algo que a gente vai precisar encontrar conteúdos de coisas que ocorreram lá atrás. Então, não vai ser algo que vai ser pontual atualmente. Então, não, eu estou assim há 1 ano. Né? Então, a gente vai nessa anamnese, nessa coleta de dados, a gente já vai começar a traçar a história de vida dessa pessoa, e aí nós vamos começar a correlacionar com o processo do perfil neuropsicológico do próprio TDAH, né? O que a gente tem observado? Que existem muitos adultos que chegam para avaliação com uma hipótese diagnóstica
E aí, quando a gente vai fazer esse caminho da história de vida, a gente pode não encontrar traços. Tudo bem, mas a gente mesmo assim tem que avaliar todo o perfil cognitivo dele, todo esse perfil de funcionamento. Aí a gente avaliou e de repente pode ser que a gente não encontrou algo ali que justifique um diagnóstico de TDAH. Então, será que eu posso estar falando, por exemplo, de um transtorno ansioso? De um transtorno depressivo? Né? De um transtorno de personalidade? Então, é esse o caminho que a gente vai seguir. Tá? Então, quando a gente fala do TDAH no adulto, a história clínica, a história de vida dele é essencial para a gente conseguir a história de vida mais todo o perfil cognitivo, né? Para a gente conseguir correlacionar esses dados para que se feche um diagnóstico com avaliações diferenciais, a avaliação neuropsicológica, uma avaliação de físio, né? Se tiver uma demanda, de terapia ocupacional, se tiver uma demanda, de fono, se tiver uma demanda. Então, isso não vai parar só quando a gente é criança. Às vezes, as pessoas crescem, às vezes não, né? A gente cresce e aí a pessoa fala assim, mas não adianta eu buscar tratamento agora, né? Agora eu já sou assim, já me criei dessa forma. E não é bem por essa via, né? Então, se é uma pessoa que realmente vai aí fechar os critérios para um diagnóstico de TDAH, nós temos ainda recursos para trabalhar com elas, né? Desde a avaliação e acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, né? Se a gente perceber alguma coisa nas questões físicas, tem o acompanhamento motor com fisioterapia, tem o acompanhamento com a TO, né? Se a gente perceber as alterações de atividade de vida diária, ou motor fino, enfim, sensorial. Então, a gente tem aí todo o processo também para intervenção com os adultos. Eu acho que vale ressaltar também que o processo de diagnóstico, ele não é uma coisa simples. Você vai chegar, você vai contar e você vai sair com um laudo. Então, você chegar, ter uma consulta de 40 minutos e sair com um laudo fechado, desconfie. Pode ser o profissional com o maior know-how possível, né? Você precisa de uma coleta de história, você precisa de mais de uma sessão, você precisa de uma bateria de testes validados, né, para aquela faixa etária, né? Entender todo o contexto. Porque hoje em dia tem um super diagnóstico, tudo é TDAH, tudo é porque a gente tem mais ferramentas para avaliar, a gente tem, assim, as questões de informação sobre, a gente tem mais profissionais capacitados, mas todo diagnóstico ele deve ser realizado com critério, né? Critérios embasados, critérios científicos. Então, não aceitem só um diagnóstico, por mais assim, tem coisa que está estampado na testa, né? A gente já entende, a gente já sabe, a gente fala, não, realmente está indo para esse caminho, mas tem que ir além do achismo profissional, a gente tem que ter ferramentas que justifiquem isso, porque, queira ou não, é um rótulo, né? Um rótulo para o resto da vida, e isso também vai direcionar o processo interventivo da pessoa. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Não, e o ponto que você tocou, Ra, eu acho importante porque, assim, apesar de não existir um exame, igual, sei lá, uma fratura, que você olha ali e fala, ali está o diagnóstico, né? Se tem um transtorno que existe avaliações muito boas que apontam alguma coisa, é o TDAH, né? Eu acho que é um dos que mais existem boas avaliações para apontar. E outra questão também é que é muito comum de quando ser adulto a gente ter outras questões associadas, né? Já que a gente tem todo um histórico de frustrações e de complicações e até questões de funcionamento neurológico mesmo, né? Que acabam levando à depressão, transtornos de humor e questões de compulsão e tudo mais, que acabam estando associados. Que às vezes o que acontece, a pessoa consegue trabalhar até encontrar sozinha alternativas para tentar lidar no dia a dia com questões de atenção, impulsividade, ela sozinha
acabou encontrando estratégias, mas isso daí teve um custo alto para ela que leva ela para outros transtornos, né? Então, precisa mesmo dessa avaliação e desse acompanhamento também para identificar essas outras questões, porque às vezes acontece até, né, Nai, de procurar porque está depressiva, né? Daí você descobre que é um TDAH, é bipolar, mas aí você descobre que, sabe? Então, ou outras coisas, né? E tem um TDAH associado, ou que a princípio parecia ser um TDAH, né? Então tem todas essas nuances aí do adulto também, e atinge muito a questão de relacionamento familiar, de amizade, trabalho, e assim por diante. Eu acho que fica muito claro que na criança vai facilitar, né? Quando a gente identifica precocemente, facilita todo esse processo de desenvolvimento, tem a prevenção dessas questões secundárias. Mas no adulto, quando o diagnóstico chega, é como se fosse assim um presente da vida falando: olha, o meu funcionamento é assim. Eu preciso me entender melhor dessa maneira, me aceitar e me respeitar, trazendo uma leveza, mais qualidade de vida para o indivíduo. Então, assim, tem muitas pessoas que acabam falando: nossa, agora eu sinto que eu me encaixo, agora eu me entendo, eu me respeito mais, eu me perdoo mais, eu me cobro um pouco menos. Então, assim, são falas que são falas pesadas, né? Que vão trazer para o indivíduo, pensa, uma mudança, assim, no seu dia, na sua rotina, na sua vida, de um grande peso. Perfeito. E o diagnóstico, né? Por mais que nós não somos os nossos diagnósticos, acho que essa é uma frase que nós, como profissionais da saúde, levamos, né, para os nossos pacientes. Nós não devemos ser rotulados, mas ao mesmo tempo é libertador eu saber, né, o que eu tenho. Que às vezes uma dificuldade na escola que eu tive a vida inteira, isso me fez ficar tão quieto, tão isolado da turma, me impediu de fazer algumas amizades. Eu descobri que isso era uma questão neurológica e que é necessário um acompanhamento. Eu já ouvi de alguns pacientes aqui dizendo: isso é libertador. Agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu me respeito, né? Eu consigo me perdoar, né? Muita culpa trazida, né? Então é muito importante buscar esse acompanhamento que vocês trazem aí. Falando um pouquinho ainda, né, de algumas características, eu acho que ficou muito claro, né? Acho que a maioria do nosso público, né, são adultos aí, então acho que a gente vai atingir uma galera bem importante aí que trazem essas dúvidas. Mas vamos lá. Fui lá, entendi, fiz ali um acompanhamento, né? Fiz ali uma avaliação, saiu o TDAH, né? Fui diagnosticado. Como vai funcionar esse acompanhamento? Acredito que o primeiro passo é de ter a clareza de que nós, né, como terapeutas, nós não vamos fechar o diagnóstico, né? Uhum. Então, tendo essa hipótese, essa pessoa vai precisar procurar um acompanhamento, um médico, né, para conseguir fechar esse diagnóstico em si. Mas isso não necessariamente a impede de ter esses indicativos e buscar os tratamentos sem necessariamente ter aí o diagnóstico fechado pelo médico. Então, por exemplo, dentro da psicologia, hoje, se a gente pensar na área da terapia cognitivo-comportamental, ela é uma das áreas mais que tem muitos embasamentos para conseguir uma intervenção de qualidade com os indivíduos que têm o TDAH. Tá? Então, dependendo do grau também, né? Se a gente perceber que tem uma defasagem muito grande de repertório comportamental, a gente também pode indicar as intervenções em terapias comportamentais, tá? Mas a gente sabe que hoje tem um embasamento científico muito grande na área da psicoterapia cognitivo-comportamental para intervenção. Acho que vale falar que o tratamento ele é muito individualizado, né? Ele é baseado, então, nos achados da avaliação, nas queixas do indivíduo, qual que é o objetivo, né? Seja pessoal ou familiar. Então, não existe uma receita de bolo, porque existe, assim, são estratégias de cada área que estão mais ou menos preparadas para atender o diagnóstico. Então, é muito importante que seja um profissional referência na área, é muito importante que seja um profissional com qualificações e experiências para estar proporcionando ferramentas e estratégias válidas, né, para o processo de intervenção.
E falando um pouquinho do acompanhamento, né, existe a questão do tabu da medicação também, né? Às vezes é necessário, não é necessário. O que que vocês podem, né, dizer um pouquinho sobre esse assunto? Pensando nas questões de medicação, então, como eu disse, né, quem vai realmente efetivar o diagnóstico é um médico, né, um médico referência, geralmente um neurologista ou um psiquiatra, né, capacitado na área, e muitas vezes a intervenção medicamentosa, ela pode também ser uma via, né? Justamente para auxiliar o indivíduo nesse ganho de habilidades ou até mesmo para o tratamento das comorbidades que podem estar associadas ao quadro primário aí, que no caso que estamos falando é o TDAH. Tá? Então, a gente sabe que a avaliação e o acompanhamento com o médico qualificado faz muita diferença para o processo dessa pessoa, tá? Com relação à medicação, eu gosto muito de usar a analogia de um naufrágio, né? Então, é como se você é um náufrago e a medicação é a boia, né? Ela vai deixar com que você não se afogue. Mas para você evoluir, você vai ter que nadar. E a terapia é o nado, entendeu? Então, um é muito importante junto com o outro, mas um sem o outro não rola, né? Então, quem precisa de medicação precisa de medicação, né? Mas de forma geral, todo mundo também precisa da terapia para conseguir desenvolver melhor as habilidades que tem alguma disfunção, né? Falando um pouquinho, né, o foco da EasyCare também é no ambiente de trabalho, a gente busca, né, trazer saúde mental, bem-estar no ambiente de trabalho. Como eu posso visualizar, né, o TDAH no ambiente de trabalho? Quais características eu posso ali perceber, né, isso pode me levantar o sinal de amarelo de que eu preciso procurar uma avaliação dentro do ambiente de trabalho, assim? Geralmente, quando chegam os pacientes adultos, né, eles trazem muito relato até de as questões de alteração de humor, né? Essa irritabilidade, essa coisa do, eu não penso duas vezes, geralmente quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já mandei o e-mail daquele jeito mesmo, ou eu não consigo ter uma agenda organizada, eu me perco nos horários, a minha mesa está sempre cheia de papel, eu não consigo terminar uma tarefa que eu inicio, e aí meu chefe pede outra, eu já estou enrolada com a primeira, então é como se eu estivesse sempre trabalhando no modo de urgência, né? O que gera uma sobrecarga muito grande. Outro ponto que é muito apresentado é o que a gente chama de pensamento intrusivo, né? Eles vão trazendo, assim, uma carga de pensamento muito grande. Então, eu vou guardando tudo dentro de mim. É como se eu fosse um computadorzinho e eu estivesse a todo momento a ponto de dar uma pane. Então, eu não consigo, muitas vezes, externalizar essa programação que eu tenho internamente. Então, é muito difícil de eu correlacionar essas atividades, né? Pode ter o quesito de agitação, né? De, é difícil para mim ficar ali na mesa sentado, é difícil prestar atenção, é quase o tempo inteiro, que coisa chata ter que ficar aqui, eu quero sair, preciso levantar, né? Então, a gente percebe que são as demandas muito trazidas pelos adultos, né? Outros pontos, por exemplo, de eu preciso me qualificar, mas eu começo um curso e não termino. Ou eu não consigo acompanhar aquilo que está sendo feito em sala de aula, quando eu penso numa universidade, né? Eu não consigo ter foco para estudar de forma remota, eu não consigo aprender uma segunda língua, né? Então, a gente percebe que são grandes demandas, assim, e questões de esquecimento, né? Então, eu esqueço onde eu deixo minhas coisas, eu saio do trabalho, eu já tive casos, assim, da pessoa ir trabalhar de carro e voltar de a pé, né? Então, assim, são realmente episódios de esquecimento que são importantes, tá? Não é só, eu esqueci uma chave, ou, a minha rotina é muito agitada. Então, às vezes a gente vai até vendo essas compensações, né, de conforto. Não, mas eu tô assim porque a minha rotina é muito agitada, não é porque eu tenho alguma coisa, tá? E aí a gente precisa pensar na busca desse apoio. Será que realmente é só uma rotina agitada? Será que você também não sente essa sobrecarga, né? Por conta do seu funcionamento, né? Que precisa aí ser repensado, ser reelaborado, ganho de habilidades.
Então, a gente vai entendendo isso e ouvindo muito isso dos adultos, né? Tem muitos também que trazem que é como se eles ficassem parados, assim. Tem períodos que eles se perdem, eles param, o olhar para o nada, eles não percebem, né? Geralmente as outras pessoas dão isso de feedback. Então, eles param, ficam com o olhar parado, mas internamente tá um vulcãozinho, assim. Então, é como se fosse esse desligamento, mas internamente não tem nada desligado. Ele já está pensando em outra coisa, imaginando alguma cena ou pensando no que tem que fazer depois, então não consegue estar ali como deveria estar. Então, a gente vai tendo muito desses relatos aí quando a gente recebe os adultos. Considerações finais, né, com relação ao TDAH, né, com relação a esse bate-papo, acho que foi muito esclarecedor, né, tanto para quem sente essa angústia, né, tanto adulto quanto quem tem uma criança em casa, um sobrinho, um filho. Acho que é uma angústia geral, né, sobre esse tema. Acho que informação é o melhor remédio de todos, né? Buscar informação, buscar uma avaliação, o profissional correto, como vocês bem disseram por aí. Considerações finais com relação ao TDAH, algo a acrescentar, pessoal? Eu acho que eu queria falar um pouco da parte sensorial, né? Eu acho que é interessante falar porque quando a gente pensa de integração sensorial, hoje em dia está muito em evidência, né? Se fala muito da integração sensorial na intervenção, e é muito comum de virem crianças com alterações sensoriais com o diagnóstico de TDAH, né? Mas não necessariamente toda criança com TDAH tem alteração sensorial, tá? É bastante comum, mas não é uma indicação absoluta a intervenção de integração sensorial. Mas também a gente vê em crianças com bastante relato de busca proprioceptiva, vestibular, né? Então, a criança se movimenta muito, mas isso daí é uma busca mesmo da criança e não uma dificuldade simplesmente de a criança setar e focar e fica levantando. É um perfil diferente. Então, também, muitas vezes acontece de a outra via de entrada para o atendimento são as crianças que vêm com alterações sensoriais e a gente avalia e vê que não é só uma alteração sensorial, né? É uma criança que pode ter um TDAH associado. Na verdade, né, uma alteração sensorial associada ao TDAH. Então, também, assim, uma via de tratamento que também é muito interessante para as pessoas com déficit de atenção, mas principalmente as crianças. Perfeito. Acho que dentro desse processo a gente tem que pensar em uma questão muito respeitosa, né? O respeito consigo mesmo e o respeito com o outro. E, assim, entender que o processo de reabilitação, ele pode ser, assim, inicialmente, muitas vertentes, mas o passo e o objetivo principal é buscar estratégias para que você consiga sobreviver, né, nessa rotina maluca que nós temos hoje, com as melhores ferramentas possíveis, né? Sendo que o sofrimento psíquico, o sofrimento emocional, ele seja minimizado. Eu acho que é a mensagem mais sincera que poderia deixar nesse momento. Porque se você identifica, se você sente, não, peraí, tem alguma coisa errada, foi num profissional, não ficou satisfeito com o que ouviu, né? Procura uma segunda opinião, de repente procura um segundo profissional também qualificado, para que você possa estar aí encontrando ferramentas e estratégias, se não TDAH, de outras estratégias, né? Para ter uma boa qualidade de vida. Pessoal, acredito que a gente tenha atingido o nosso objetivo, né? Acredito que tenha sido a introdução de todo esse assunto, porque é um tema muito vasto, muito importante. Acho que algumas lições aqui muito, muito importantes serem levadas em consideração é procurar uma avaliação correta, uma segunda opinião, não se rotular, mas procurar saber, né? Se levantar o sinalzinho de amarelo, o sinalzinho de vermelho, então nem se fale, mas procura ajuda, né? Procura uma clínica séria, um profissional sério, seja o médico, neuro, TO, enfim, o psicólogo, né? Converse com alguém sobre, acho que a informação ainda é o melhor remédio, né?
Bom, da EasyCare aqui fica o agradecimento à Clínica UniOne, né, a todos os profissionais, a Dorien, a Nayara, a Raíssa. Obrigado pelo tempo de vocês de estarem aqui. É muito bacana esse bate-papo. Eu aprendi muito, né? A parte neuro não é a minha especialização dentro da psicologia, mas é um tema que eu flerto muito, amo muito. Mas foi muito gostoso aprender com vocês três aqui, né, nesse podcast. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deixo para vocês fazerem também o encerramento, né? Falar um pouquinho mais da clínica, caso você queira, Raíssa. Então, abro para vocês aí se despedirem. Bom, gostaria de agradecer imensamente novamente o convite. Estamos muito felizes. É tão bom, né, falar sobre coisas que a gente gosta, que a gente estuda. Deixo também aberto o convite para o pessoal que está nos ouvindo, caso queira conhecer o nosso espaço. Nós temos 2 unidades na cidade de Araras. Então, o nosso Instagram é @clinicaunione. E se quiser saber mais, sem compromisso, sobre como funciona o processo avaliativo, também pode vir até a clínica, estar passando por uma visita e ter uma conversa, tomar um cafezinho, para estar agendando uma avaliação sem compromisso. Essa avaliação ela pode ser feita de forma individual, de alguma área específica que estiver sendo buscada, ou se quiser diretamente ir para a área de neuropsicologia também é possível. Quem faz essas avaliações é exclusivamente a Nayara. Ela tem bastante experiência nesse processo, tanto de avaliação quanto de interpretação dos dados da avaliação. Então, eu confio nela de olhos fechados. Gostaria de agradecer a Dorien também pela disponibilidade, que tem muita experiência na área também, desde sempre, sempre está se capacitando, e ficamos à disposição. Queria agradecer também a oportunidade aí de falar um pouco sobre o tema, né? Eu, além de trabalhar com TDAH, eu tenho um filho que tem TDAH de 13 anos de idade, então todo esse caminho de diagnóstico e de intervenção eu conheço pelas 2 vias, né? Só não conheço pela terceira, como a diagnosticada com TDAH, mas acho que pelo menos 2 aí eu posso falar com bastante propriedade de como que é. A gente ter um acompanhamento adequado desde muito cedo faz toda a diferença. Eu vejo em casa como é que é, né? Então, meu filho sempre... A gente começou com a intervenção cedo, as coisas aconteceram sempre de forma muito tranquila, porque conseguiu trabalhar com cada função, cada questão de uma forma bem equilibrada. E hoje em dia a gente está num momento bem tranquilo, que ele tem bastante autonomia e tudo mais nas questões escolares e da vida dele até esse momento, né? Então, fica aí o recado que é exatamente esse: o diagnóstico não é um peso, eu acho que é só uma solução para a gente escolher a via mais eficiente e tranquila possível para lidar com o diagnóstico. E acho que o maior objetivo, né, trabalhando em equipe e trabalhando com as questões de psicodiagnóstico, é realmente trazer esse acolhimento, essa compreensão, né, para as pessoas sobre a forma de ser, né, no mundo, o quanto é tão vasta. Então, poder trabalhar com esse processo é principalmente trazer esse acolhimento, né? E é muito para além de um diagnóstico. Então, quando a gente avalia com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e potencializar o desenvolvimento desse indivíduo. Tá? Então, a gente não quer nunca trabalhar de forma taxativa, de forma rotulativa. A gente quer fazer com que ele seja um sujeito em potencial. E isso independe da idade em que ele esteja. Tá? Então, o principal objetivo quando eu trabalho com essa avaliação neuropsicológica é poder acolher essas demandas e, de forma o mais efetivo possível, potencializar o desenvolvimento dessa pessoa. E eu agradeço, né? Aproveitando, agradeço a oportunidade aí de estar compartilhando um pouquinho com vocês do nosso trabalho aqui na clínica.
Bacana, pessoal. O agradecimento é todo nosso aqui. Tem só um probleminha, porque toda vez que a gente faz um episódio que dá muita audiência dentro das empresas, geralmente o pessoal pede parte 2, tá? Mas aí é uma responsabilidade de vocês terem mandado bem aí. Então aguardem, que acho que tem muitos temas para a gente poder conversar mais para frente, né? Um baita time aí técnico. Bom, o contato da clínica vai estar na descrição do vídeo, descrição aí do Spotify, vai estar o endereço, o contato, o Instagram, né, agenda, vai bater um papo, né, que nem a Raíssa falou, vai tomar um café para conversar um pouquinho, entender qual a melhor avaliação, né, por onde começar, o que fazer, né? Então, para quem ficou até aqui, para quem acompanhou até o final, muito obrigado pela participação. Compartilhe, às vezes o tema te impactou, mas pode impactar uma outra pessoa também próxima, alguém que você sabe que está passando por uma angústia, né, por algum problema, ou por alguma questão de que levantou o sinalzinho de amarelo, como a gente falou algumas vezes aqui. Repassa para alguém que pode ser interessante esse conteúdo e a gente se vê, né, no nosso próximo podcast. Então, até mais. Tchau, tchau.